Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pelo seu tempo, Jaque. O que mudou nos negócios da Via, a partir da pandemia? Todas as empresas tiveram que se reestruturar de alguma forma, tanto internamente quanto para atender os seus clientes. Como é que foi? Qual foi o impacto que vocês perceberam? Principalmente nas áreas que tinha uma demanda de trabalho interno muito grande, como o suporte ao cliente, teve um desafio muito grande, porque remanejar centenas de pessoas num curto espaço de tempo para dar o suporte aos clientes finais era fundamental. Então, olhando para nós internamente, essa parte foi a parte que onde o desafio foi maior. Entendi. Vocês, vinham numa crescente em 2019 e agora no primeiro trimestre de 2020 registraram um crescimento substancial, né, de 21%. A que Exato. se deve esse bom desempenho? Porque a gente está falando, Jaque, um gerenciamento de dados em nuvem, onde o dado do cliente pode estar em qualquer lugar, seja dentro da própria casa dele, ou seja numa nuvem pública, ou seja numa nuvem de terceiros. E como você consegue ter proteção, gerenciamento e desbloquear todo o poder que seu dado pode trazer para o seu negócio? Se você tiver uma plataforma única, independente do ambiente que você está trabalhando, trazendo essa gestão única baseada numa plataforma independente de onde os dados estejam, e com uma experiência que é difícil de replicar, a gente vê que cada vez mais, quando os clientes testam o Vim, eles veem a capacidade de sair do modelo legado, onde eu só faço cópia e cola dos meus backups para me proteger, para um modelo onde eu começo a tocar o meu negócio e extraio o valor daquele montante de dado que até então em qualquer solução legada o cliente não fazia nada, e hoje ele pode, por exemplo, rodar uma ferramenta analítica para conseguir entender melhor o comportamento dele, para conseguir entender melhor uma característica de negócio dele. Legal. Há alguma diferença estruturalmente falando, se o dado está no data center, se está numa nuvem, privada, se está numa nuvem pública ou num ambiente híbrido? Você não tem inteligência no seu software para te ajudar neste sentido, a minha resposta para você é que há uma grande dificuldade dos clientes fazer essa gestão. Se você tem uma ferramenta que ele é inteligente o suficiente para conseguir abstrair aonde o seu dado está armazenado, você não sofre. Já que a gente está falando em gestão de dados, segundo semestre as empresas vão ter que lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados. De que forma a plataforma da Vim auxilia ou contribui para que as empresas estejam em compliance mais rapidamente? Excelente pergunta, Jaque. Pensa numa solução legada que trabalha, por exemplo, com o armazenamento de dados em fita. Imagine quando ele for demandado apagar um dado de um ano atrás. Já imaginou quão penosa e quão custosa pode ser essa operação em tempo alocado e de recurso humano? Vai ser bem complexo de trabalhar numa demanda como essa para atender o LGPD. Agora pensa que na Vinha a gente tem o que a gente chama de recuperação por estágios, ou seja, a nossa tecnologia ela tem a capacidade de fazer uma recuperação instantânea de qualquer backup nosso em menos de 5 minutos e colocar esse backup no ar, além de estar integrado com todas as nuvens públicas. E eu consigo, inclusive, dados mais antigos que estão armazenados na nuvem pública, colocar esse ambiente no ar em menos de 5 minutos também, dizendo que eu consigo trazer para o cliente uma flexibilidade única para que ele esteja em compliance com as novas regras. Ou seja, independente se esse dado tem 1 ano, 8 meses, 7 meses, 6 meses, você consegue acessar ele em menos de 5 minutos, você não precisa colocar essa máquina em produção, você roda o seu script para apagar os dados do seu cliente e pronto. Esse novo cenário é que justificou o investimento que a Via anunciou, para o escritório aqui no Brasil? Na verdade, é uma combinação de fatores, já. A gente vê realmente cada vez mais há uma demanda por compliance, mas cada vez mais os clientes querem extrair valor dos dados que eles possuem dentro das empresas. A gente sabe que depois das pessoas, para uma empresa, os dados são os ativos mais importantes. Tá? Então, o grande ponto é que a Vim saiu simplesmente de uma proteção de backup e ela é uma solução que, além de proteger, ajuda o cliente a gerenciar e alavancar a utilização desses dados. Então, quando a gente entra num cliente, sim, a gente é
o líder em proteção de dados, que habilita os clientes a ter uma gestão de dados inteligentes, né? Que a gente chama de Cloud Data Management. Mas, quando a gente entra dentro do cliente, a gente não ajuda o cliente só no backup e na recuperação. A gente ajuda o cliente na portabilidade dos dados, a gente ajuda o cliente na reutilização dos dados, a gente ajuda o cliente na automação dos processos. O Vim consegue, de forma automática, validar se todo backup é funcional. E se o cliente tiver um desastre, ele sabe que vai conseguir recuperar. A gente consegue ajudar o cliente com a redução de custo, por exemplo. A gente tem no mundo mais de 25 mil provedores de serviço que conseguem oferecer para toda a base de clientes Vim Disaster Recovery como serviço. Então, além do que, eu não cobro o cliente por volumetria de dados também. Então, a gente tem um modelo de dados mais inteligente, um software mais inteligente, e a gente tem uma experiência que não é replicável. Os nossos concorrentes não falam de satisfação de cliente, muito menos de NPS. Por quê? Porque backup é um negócio que, quando o cliente precisa, é muito doloroso e a experiência histórica do mercado não é boa. E a Vim veio quebrar uma série de paradigmas dentro desse mercado. Então, eu acredito que é esta combinação, e cada vez mais a gente entrando nas médias e grandes empresas, que tem tido cada vez uma adesão maior, que nos propicia essa movimentação. Vocês têm uma proximidade com uma parceria com o Microsoft, se não me engano. A plataforma ela é compatível com outras nuvens públicas também? Sim, a gente tem uma parceria muito grande com a Microsoft, nós somos o segundo IP Cell da Microsoft no mundo. Além da Microsoft, a gente trabalha com a AWS e, inclusive, agora no Vignon, a gente está falando de aumentar essa parceria para o Google, né? E quando a gente fala de nuvem, não é simplesmente armazenar um dado na nuvem. A Vim tem a capacidade de colocar um sistema no ar, fazendo essa conversão automática de qualquer backup dela para a Microsoft e para a AWS de forma transparente para o cliente. Ok. A nuvem do Google também, então. A nuvem do Google a gente está em desenvolvimento. Hoje não, a gente não tem disponível, mas está em desenvolvimento. Entendi. Ok. Meta de crescimento versus o investimento de 20 milhões que vocês anunciaram aqui no Brasil. Em quanto tempo tem esse retorno de investimento? A nossa expectativa já que é crescer 30% esse ano e representar 50% do faturamento da América Latina em 2 anos. Tá? No primeiro semestre, a gente vai crescer mais do que 30%. No primeiro trimestre, a gente teve um resultado espetacular no Brasil. No primeiro semestre, a gente vai crescer mais de 30%. A gente, no ano passado, representava em torno de 30% do faturamento da América Latina. Já nesse ano, a gente está em torno de 40% e o objetivo é virar esses 50% no próximo ano. Então, a expectativa é justamente crescer cada vez mais em médias e grandes empresas, que é onde a gente tem tido grande adesão e que tem nos ajudado a dar esse salto consistente no mercado local. Tá. Vocês anunciaram também uma parceria recente com a Stefanini. Você pode explicar como é que vai funcionar essa aliança? Na verdade, é uma parceria de revenda, né? Mas para a gente é bastante importante porque a gente vê no último ano a adesão de grandes integradores do mercado trabalhando com a nossa solução. O que vai ao encontro do que eu estava comentando contigo, que é o nosso crescimento em empresas de médio e grande porte. Cada vez mais a gente tem penetrado esse mercado, não só no Brasil, mas também na América Latina. Até como fonte de informação, os dados mais atual que a gente tem é do segundo semestre de 2019 do IDC. América Latina, o mercado de proteção de dados cresceu 4,8, a Vim cresceu 50,9. Então a Stefanini entra justamente nesse cenário, onde a gente quer cada vez mais crescer, onde a gente quer não, onde a gente tem cada vez mais crescido nesse mercado e justamente ter grandes integradores para crescer cada vez nesse mercado é fundamental. E esse modelo que foi estabelecido com a Stefanini vai se replicar para outras empresas? Na verdade, já é o modelo padrão, tá? A gente é 100% canais, a Vim não tem nenhuma atuação direta. Todo o nosso modelo de negócios, ele é um modelo de negócio baseado em canais. Na verdade, a gente teve a adição de mais um distribuidor no Brasil, que foi a Ingram, que também é recente, foi bem recente agora, no segundo trimestre desse ano,
e a gente vê também a adesão de grandes integradores se aproximando da gente. Mas não é nenhum modelo específico para a Stefanini. Na verdade, o que a gente tem é grandes integradores cada vez mais querendo trabalhar com a gente. Ok, e para finalizar, vocês foram adquiridos pela Insight Partners e havia expectativa de que esse negócio fosse concretizado agora no primeiro trimestre. Já aconteceu a concretização? Vocês já são parte do grupo? Sim, a compra foi definida em março e agora nós fazemos parte da Insight desde o fim do primeiro trimestre. Muda alguma coisa no modelo brasileiro? Na verdade, eu não vejo nenhuma mudança. A única mudança que eu vejo, na verdade, é uma aceleração dos negócios e a penetração em mercados chaves como o mercado americano e o próprio mercado brasileiro. Acelerar esse crescimento nesses mercados. Porque o nosso CEO atual, que é o Bill Largent, ele já está na empresa há 10 anos. E ele já foi, inclusive, CEO da empresa no passado. Então, se a gente analisar o primeiro escalão da VIM, não houve nenhuma mudança. Então, o que eu vejo, talvez a palavra melhor não seja mudança, mas sim continuidade, mas uma continuidade acelerada. Eu vejo que a VIM vai vir com bastante apetite aí para cada vez mais ter um portfólio mais amplo e acelerar esse ganho de mercado que a gente tem tido e que tem sido impressionante não só na América Latina, mas também no mundo. E essa retração da economia provocada pela Covid-19 não afeta essa expectativa de aceleração dos negócios? Dúvidas afeta, mas na nossa perspectiva aqui, já que o que eu posso te dizer é nós vamos crescer menos, entendeu? A gente cresceria mais se nós não tivéssemos nesse cenário, então nós vamos crescer menos. A gente vê muitos negócios sendo impactados fortemente, né, a economia sendo impactada duramente, só que para nós a gente não vê nenhuma possibilidade de redução no nosso quadro de pessoas, a gente tem quase 30 pessoas dedicadas para a operação do Brasil, né? E a gente continua a ver esse crescimento, na verdade, que eu estou comentando com você, a gente já vê no primeiro semestre, desde da metade de maio, todos os nossos novos negócios que estão entrando até o final de junho já são negócios que representam crescimento ano a ano. Então, considerando o momento delicado que a gente está, momento de incerteza que a gente está, eu fico muito feliz de estar na Vim nesse momento, porque também é uma alternativa para os clientes muitas vezes desafiar o status quo, né? Esse é o momento em que as empresas vão procurar como eu faço mais com menos, como eu extraio mais poder dos meus dados, como eu alavanco mais os meus negócios com o que eu tenho em mãos. E aí eu vejo que a gente está bem posicionado porque a gente ajuda o cliente nessa portabilidade, nessa reutilização de dados, nessa flexibilidade comercial que a gente dá para o cliente e com uma experiência realmente e com eu diria, com uma vantagem que é desleal, que é 375 mil clientes no mundo. Né? Então, a gente realmente tem uma tecnologia madura e provada com uma experiência do cliente que é única. O fato do dólar, a cotação do dólar estar elevada e, além disso, haver uma oscilação muito grande, não impacta, não afeta os seus negócios? Sim, afeta, afeta. Mas, como eu disse, a gente crescerá menos. Né? Então, há impacto no negócio da Vim? Sim, há impacto no negócio da Vim. Para mim, o impacto seria, eu poderia estar crescendo muito, muito, muito mais. Por exemplo, no primeiro trimestre, nós crescemos mais do que a média do segundo semestre para a Latam, que foi 50%. Então, no primeiro trimestre no Brasil, nós crescemos ano a ano mais que 50%. Agora, no segundo trimestre, a gente não vai ter o mesmo comportamento do primeiro trimestre, mas mesmo assim nós vamos crescer.